Graça e paz, povo do avivamento. Feliz por estar aqui com vocês. Estamos na casa do Senhor, né? O salmista, ele dizia, me entristeci, era assim que ele falava? Não, alegrei-me, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é uma honra, queridos, é um privilégio nós estarmos aqui, na casa do Senhor. E nessa noite, nós vamos trazer uma palavra sobre família. Diga família. Foi, é e sempre será projeto de Deus. Amém? Por isso tanta coisa, né? Para atingir as famílias. Famílias restauradas, sociedade restaurada. Sociedade edificada. Famílias destruídas, da mesma forma a sociedade se encontra, né? Também. Então, oremos ao Senhor para que a nossa casa... e quando a gente fala sobre família, eu sempre gosto de alertar para isso. Não é só o casal. Não. Tem pessoas que dizem, é sobre família. Sim. Todo mundo faz parte de alguma família, sim ou não? Então é para toda a igreja. Tem a parte que falamos às vezes para o casal, mas tem a parte para o filho, para a mãe, para a filha, para o homem, para a mulher, né? Para a viúva, né? Para o viúvo. Todos fazemos parte, né? Temos pessoas que fazem parte da nossa família. Amém, queridos? Às vezes as pessoas, quando você diz assim, família, o povo já pensa assim, só o casal. Não. Deus, ele quer tratar com toda a família. Aleluia. Glória a Deus por todas as coisas. Deus é bom, queridos. E a sua misericórdia dura para sempre. O texto que a gente vai ler, né, para a gente ter base nessa noite, se encontra em Deuteronômio, capítulo 4. 4:13. Aleluia. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim, então vos anunciou, o tema desse capítulo diz, Moisés exorta o povo à obediência. Mas não é disso que nós vamos falar. Vamos falar sobre 10 mandamentos de Deus para a família. Então, capítulo 4, versículo 13 diz assim, então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E essa palavra aqui, conserto, ela pode ser trocada por aliança, né? Deus estabeleceu, Deus escreveu o seu conserto com o povo, com o seu povo. Deus mostrou, Deus escreveu a sua aliança. Amém? Então, e o versículo 40 diz assim, do mesmo capítulo. E guardarás os seus estatutos e os mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Olha que promessa tremenda. Se eu cumprir, se eu obedecer, não vai ser só bênção para minha casa, para minha família, mas vai ser para o meu filho e para os filhos dos meus filhos. É promessa do Senhor, né? Nós somos a herança do Senhor. Então, os 10 mandamentos de Deus para a família. Se você estiver anotando, é bom também que você anote, né? Comece a ter o hábito de trazer seu caderno, seu lápis.
para você anotar os pontos, para depois até, né, você ver em casa, estudar mais, verificar se tudo que disse foi verdade mesmo, se estava assim mesmo, né? Temos que ser da palavra, uma igreja da palavra, né? A própria palavra diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então a gente tem que fazer força, até quem tem preguiça tem que se esforçar para estudar, né? Para ler a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta. Então, o primeiro mandamento de Deus para a família é que eu e você, nós sejamos uma pessoa de aliança. Deus é um Deus de aliança. Tem até um louvor, né? Deus de aliança, Deus de promessas, né? Estou quase tomando o canto de Jéssica aqui, né? Então, Deus é um Deus de aliança, querido. Então, cabe a mim e a você também ser uma pessoa de aliança. A aliança é algo que ninguém faz sozinho. A aliança é um pacto, né? Um concerto, uma aliança. Tudo isso é o nome para aliança entre duas pessoas. Então, você não faz uma aliança sozinho. Não faz, não existe isso. E a aliança, ela deve ter o quê? Se for no casal, depois que é feita aquela aliança, tem que ter amor e respeito. E não só no casal, no pai com filho, no filho com pai. Né? Eu sempre costumo dizer que eu não tenho vergonha de dizer isso, nem para os irmãos, nem nunca vou ter, para ninguém. Quantas vezes eu precisei pedir perdão aos meus filhos? Eu precisei chegar para ele e dizer, meu filho, eu exagerei nisso aqui, eu errei. Me desculpe, me perdoe. E nem por isso me diminuiu em nada, pelo contrário. A minha aliança ficou ainda mais fortalecida com os meus filhos. E por que não com o esposo? E por que não com a esposa? Lá em casa, sempre quem tinha mais facilidade, eu acho que até hoje, né, amor? Quem tem mais facilidade de pedir é Cleófas. Eita, tá vendo? Estou confessando aqui para vocês. Ele tem muito mais facilidade. Meu Deus, eu acho que para ele guardar alguma coisa nessa cabeça dele, no coração, é difícil, viu? E às vezes eu percebo que eu que estou errada, assim, que eu que falhei naquilo ali, mas eu ainda fico embromando, sabe? Mas, assim, Deus tem me ensinado também a chegar para Ele, pedir desculpa, pedir perdão. Por que não? Né? Então, tem que ter esse amor e esse respeito por aquela pessoa. Tanto faz ser mãe, né? Um filho. Ah, eu não vou pedir a meu filho não, porque eu que sou a mãe, eu que sou o pai. E é assim, ponto final. Não, a gente erra. Ninguém é perfeito. Isso não diminui a gente em nada, queridos. Quer construir uma aliança maior com seus filhos? Se aproxima mais dele. Cria mais laços com ele. Principalmente os homens. Não jogue tudo para a mãe, não. Não jogue tudo para a mãe. Isso é um erro. Seu filho precisa de você também. Precisa ter um dia só com você. Precisa ter um dia... vocês dois juntos, certo? Precisa disso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, seja uma pessoa de aliança. E eu falei que a aliança ninguém faz sozinho, né? E essa aliança, ela gera estabilidade. Quando você sabe que ali, você tem aliança com seu esposo, por exemplo, eu, né? Tenho aliança com Cleófas, tenho aliança com Monara, tenho aliança com Felipe. Isso vai já me tornando melhor, entenderam? De funcionar isso na minha cabeça. Porque ali é a minha família, eu tenho aliança, não se quebra a aliança. Claro que existem as exceções, não estou falando disso. Mas no normal Deus não quer, né? Que isso aconteça de jeito nenhum. E na aliança eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ouvir, guardar e obedecer. Por exemplo, se Deus dá um mandamento, né? Ele diz, olha, se você fizer isso, se você me obedecer, como a gente leu aqui, essa promessa não é só para você. Não é só para a pessoa que tem aliança com você, é para o seu filho e é para os filhos dos seus filhos. Aquele louvor, né, que Monara cantava muito aqui, não foi? Cantou?
Lindo aquele louvor sobre família. É uma promessa que atinge as outras gerações, né? Por exemplo, vou citar já um exemplo aqui para vocês, que a gente vai já falar sobre isso. Mas praticamente todo, pronto, Monara já falava muito comigo. Agora que está grávida, dobrou. Toda hora ela fala. Toda hora diz, mãe, eu estou enjoando de novo. Mãe, a senhora era assim. Mãe, eu não sei o quê. Está enjoando muito ela. Então, assim, toda hora ela fala. Mas sabe o que o hábito que Cleofa já pegou? Todos os dias que fala com ela, ou quase todos os dias que ele fala. Antes dele conversar qualquer coisa, ele diz, sim, peraí, Monara. Bota a mão na barriga. Aí ela já bota a mão na barriga. Aí ele começa, meu Deus, eu abençoo meu neto, minha neta. Eu profetizo que será um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a gente não sabe o sexo ainda. Pai, eu glorifico o teu nome, porque essa criança é um presente, vai ser um profeta nessa terra. Amém, queridos? É isso. Já vai abençoando a outra geração, né? Quem tem aliança, a aliança também oferece visão. Eu não posso ter uma aliança com o Fábio e aquilo ser monótono no tempo, isso aqui presente. Não, eu tenho que ter aliança de futuro também. Por exemplo, o pastor falou de quê? Da construção que vai continuar. Mas por quê? Porque tem uma visão. Diga, a aliança oferece visão de futuro. Né? Ninguém tem aliança para ficar cego, né? Falando, não. Você, quando tem aliança, você quer progredir naquela aliança, você quer que aquilo aconteça, você cria expectativas, né? Para o futuro, por causa da visão que a aliança gera. Ela gera estabilidade e gera visão. Eu duvido, você pode ir para a melhor casa do mundo, foi o melhor passeio do mundo, mas eu duvido que quando você chega em casa, você diz, minha casa. Meu Deus, a minha casa. Às vezes você podia até estar num local mais confortável, vamos dizer assim, né? Do que a estrutura física da sua casa. Mas não é a estrutura emocional da sua casa. Não é o seu lugar. Não é as pessoas que você tem aliança. Amém? Então vamos valorizar essa aliança. Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Famílias com propósitos, queridos. Essa é uma palestra do pastor César Cachalanos, essa palestra que eu estou dando para vocês aqui, de um livro chamado Famílias com Propósito. Não sei se Daniel tem para vender. Ele? Tem ainda? Já tem, né? É uma sequência, é? Então, são livros tremendos que falam sobre família. E nós precisamos aprender isso, né? Segundo ponto, vou repetir o tema para ninguém esquecer, viu? Se você sair daqui sem saber do tema, vou pregar tudo de novo. Diga os 10 mandamentos de Deus para a família. Novamente, os 10 mandamentos de Deus para a família. Primeiro, é que eu seja uma pessoa de aliança. Segundo, que eu seja guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. E os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para mim cumprir esse mandamento, eu tenho que ser de fato, olha, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. É guiado por uma pessoa daqui da terra? Não. É guiado por algum amigo ou amiga que diz, menino, tu tá ficando besta, tá ficando doida, tá pirando. Tu agora é crente, é? Meu Deus do céu, tá ficando doida. O que é que deu na tua cabeça? Meu Deus do céu. Enfim, seja lá que frase o povo vai dizer com você. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se eu for guiado e você for guiado, é porque de fato nós somos filhos dele. Um cego pode guiar outro cego? Não, né, gente? A dificuldade não vai deixar. Então, assim, espiritualmente falando, tá? Eu tô falando aqui. Então, a palavra do Senhor também diz, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. A luz do Senhor, a palavra dele é que nos dá direção. Por que muita gente deixa de ser guiado?
porque deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que é de quem deve ouvir, e começa a ouvir A, B, C, D e E, o alfabeto todinho. E fica desnorteado. Fica sem direção, sem norte. Mas o que é que dá norte? O que é que dá direção? Diga a palavra de Deus. Diga de novo a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu quero profetizar nessa noite que o Senhor vai gerar fome por essa palavra na tua vida e na minha. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, faça de conta que você jantou. Terceiro mandamento. Determine-se a abençoar cada membro da sua família. Lá vai aqui uma dicasinha muito importante para mim e para você. Determine-se a abençoar cada membro da sua família. Queridos, porque a gente tem tanta facilidade de só ver os defeitos. Isso atrapalha. Porque a Bíblia diz que eu devo abençoar. Então, em vez de eu ficar dizendo palavras negativas, sabe? Com sarcasmo, como é? Com hipocrisia, com um jeito assim que você está, tipo, fingindo. Como é que dá a palavra? Com ironia. Pronto. Não pode fazer isso. Você tem que abençoar aquela pessoa. Você abençoa o seu marido. Ele tem uma ruma de defeito e você também não tem, não? Ou você vai ficar o tempo todo só criando uma lista por defeito do seu marido? E não vê uma virtude nele? E não abençoa ele? E não declara a bênção do Senhor sobre ele? Você vai passar a vida todinha comparando seu filho com outro? Não pode. Mesmo que o outro possa requerer mais cuidado, você tem que ter o mesmo amor e a mesma bênção estendida à sua mão, principalmente do sacerdote da casa, ó. Estende a mão para abençoar o seu filho, a sua filha. Amém? Na minha casa eu fui literalmente ensinada, assim que eu tive filho. Eu acho que se eu dei 2 tapas no meu menino foi muito. Quantos, pastora? 2. De verdade, sem exagero, sem hipérbole. Sem exagero. Porque na terceira tapa que eu quis dar, a Cleofas disse, nunca mais faça isso. A mão foi feita para abençoar. Mas também a varinha para disciplinar nas pernas. Ou deixar lá no cantinho, né? De pensar. Ou tirar algo que ele goste. Às vezes eu escuto mães que dizem assim, pastor, eu só tenho sossego se eu der o celular ao menino. Eu digo, meu Deus, já dominou mesmo? Aí eu digo, quantos anos, irmã, seu filho tem? Tem 4. Eu digo, misericórdia, quando tiver 18. Dá nela. Dá. Uma vez minha filha Monara foi para o colégio, deixou o celular lá, foi o primeiro celular que ela teve, naquela época que era o auge, né? Quando comprava um celular. Deixou o celular na chuva. Chegou em casa, mãe, eu esqueci na chuva. Molhou, entrou água. Eu digo, foi? Foi. Tá certo. Ai, meu Deus, quando é que a senhora vai mandar ajeitar? Eu disse, daqui a 6 meses. Mãe, 6 meses. Começou a chorar. Eu digo, mulher, vai ser perdido você chorar, porque você só vai ter outro telefone daqui a 6 meses. Pronto. Gritei, nem discuti mais. Me calei. Quanto tempo ela teve o celular? Quanto? Por isso também nunca diga uma coisa ao seu filho que você não pode cumprir. É melhor você dar menos tempo do que você dar um limite bem grande e não fazer nada daquilo que você disse. Ou tirar a autoridade do pai, ou vice-versa, o pai tirar a autoridade da mãe. Não pode. Então determine se abençoar. Chega de palavras com ironia, né? Palavrão, né? Palavras ofensivas, indiretas. Queridos, isso desgasta o casal. Desgasta o filho com o pai, desgasta a mãe com o filho, desgasta o filho com a mãe, desgasta. Não pode ser assim. Ensine seu filho a obedecer, ensine. Porque senão quando ele crescer, você não vai ter mais autoridade para fazer isso. Pulei aqui um ponto. Não estou lembrando, eu pulei um ponto.
O outro ponto, viva diariamente a revelação da cruz. Todo dia a gente tem que ir para a cruz. Todo dia, meu irmão. Porque todo dia a gente peca, sim ou não? Todo dia a gente tem que se doar mais e conhecer mais Jesus. Quando de fato essa revelação da cruz entrar na nossa vida espiritual, fizer parte do nosso dia a dia, tudo muda na minha vida e na sua. Tenho certeza disso, né? Todos os dias nós devemos crucificar nossa natureza humana e fraca, para que o poder da sua ressurreição possa fluir através de nós. Amém? Não pense que sua carne é forte, que você é forte. Ah, eu resisto isso assim. Ah, eu faço se eu quiser. No início, depois se torna natural e você faz. Viu? Ou você vai ser mais forte para influenciar logo aquela pessoa, ou então aquela pessoa vai te influenciar. Não tem para onde. Sexto, conduza a sua família a partir de princípios cristãos. O que é que Provérbios diz? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando crescer não se desviará dele. Não é ensinar ele assim não, ó. Meu filho, ó, tem que ir para o culto. Aí você passa 5 semanas sem vir. Como ele vai aprender isso? A criança aprende, quem é professor sabe muito disso, né? Fala muito sobre isso. Você fazendo junto com ele. O aprendizado vai ser você fazendo. Você vai ensinar ele muito mais do que só na sua teoria. Ele tem que ver, de fato, você fazendo, para ele aprender. Amém? Então, vamos conduzir a nossa família nos princípios cristãos. A gente não pode, queridos, porque o mundo está falando outras coisas, a gente começar a falar também não. A gente está vendo tanta gente que é de Deus aí, falando tanta coisa diferente já, porque quer usar a mesma linguagem do mundo, a gente não pode. Como é que eu ensino? Faça o devocional, faça seu filho fazer também. Tem um dia por semana de culto doméstico, amém? Ah, pastor, eu sou muito ocupada, eu não posso fazer todo dia, mas tira um dia na semana. Eu não sei se esse dia ainda faz, com o Júnior. Mas eu achei muito interessante uma vez, porque ela não podia trocar o dia e tal, porque aquele dia já tinha sido estabelecido para o culto doméstico na casa dela. Queridos, isso é louvável, amém? Porque a gente precisa. Ah, eu não tenho tempo. Todo mundo tem. Eu duvido que ninguém fique sem tomar café, almoçar e jantar. Fica? Seja sincero, não minta não. Fica não. Só se você estiver jejuando, mas se não tiver, você não fica. Encontra tempo para tudo. Ah, pastor, eu não tenho tempo não de ir para o culto não. Tenho não porque eu trabalho muito. Aí não posso ir esse horário, eu não posso ir esse dia, eu não posso ir. Eu duvido que você falte do seu trabalho, que vai pesar no bolso. Vai tirar dinheiro? Não, queridos, temos que fazer com determinação, com garra, com amor. Querido, Jesus está voltando. Sei que eu estou falando aqui sobre família, mas Jesus está voltando. Não é brincadeira não que a gente está vendo e vivendo não. O que está acontecendo não. É brincadeira um homem escrever um livro há quantos anos? 92? Em 92, um homem do Senhor, um profeta do Senhor, e dizer tudo isso que está acontecendo agora? Está lá o livro, o Cleófas leu lá. Dessa pandemia, tudo que ia acontecer. Querido, Jesus está voltando, os sinais estão aí. O povo está dizendo A, B, C, D, isso não sei quem, não sei o quê. Não, isso aí simplesmente é só para a gente fazer, sabe o quê? Acordar e correr. Se não puder correr, se arraste, mas não saia da presença do Eterno, porque Jesus vem buscar uma igreja, vem buscar uma família que está dentro do projeto e do propósito da sua palavra. Uma família que não se dobra, que não se rende, que não abre mão dos princípios. Jesus não vem buscar qualquer família, não. Ele vem buscar uma família que está ali, ó, apaixonada por Ele. Amém? Eu quero lá saber se o mundo diz que não é família, não sei o que, não sei o que. Eu vou dizer o que a Bíblia diz que é. Para mim, família foi, é e sempre será projeto de Deus. Nossos filhos são a herança do Senhor. Não se conforme.
Não se conforme se seu filho não está aqui na igreja, não. Principalmente se ele já fez parte um dia. Seu filho é herança do Senhor. Você tem que orar e profetizar e dizer: Deus, a minha filha voltará para a tua casa. O meu filho, pai, voltará para a tua casa. Eu verei todos na tua presença. E abrir a sua boca e usar a mesma palavra que Deus me deu um dia: não morrerei, mas viverei e cumprirei o propósito e chamado que Deus tem para a minha vida, aqui nessa cidade, no Brasil, no mundo. Amém. Glória a Deus. Famílias restauradas, sociedade impactada, sociedade mudada. Ah, pastor, é muito difícil. Não, queridos, começa no teu ambiente. Tem uma novata lá trabalhando comigo. Ela é uma menina linda, um doce a menina. Você não tem noção quantas vezes eu já chamei ela para o culto. Com bem jeito, claro. Já disse a mim: deixe minha vaga, viu? Vou começar aí, pastora. E eu: amém. Não vê hoje não, mas eu vou desistir? Eu vou declarar. Ah, ela disse que vinha no segundo culto. Vou declarar que ela vai vir, vai ouvir a palavra do Senhor. Chega, pastor, estou terminando. Manter romantismo, olha que legal. O romantismo, né? Esses detalhes não podem morrer. E até, minha filha, se seu marido não for muito romântico, ou você mesmo não for, um ensina o outro. Um vai ensinando o outro, é o jeito. A moça agora gostou. Um vai ensinando o outro, né? Cleófas não era muito romântico não, sabe? Não contem a ele não, por favor. Aí eu comecei a criar uma estratégia, né? Sou besta. Pois façam mesmo também. Começa a criar, que as coisas começam a dar certo, né? Quando foi um dia, me surpreendeu. Disse: agora teu esposo está lá te chamando. Aí eu fui e disse: diga, amor, que ele vai na secretaria me ver. Toda vez. Aí, quando eu cheguei, pensando que era para falar alguma coisa, dar algum recado, era com um pacote na mão. Eu disse: o que foi isso? Eu me assustei. Eu disse: o que é isso? Ele disse: abra. Quando abri, era um brinco tão lindo. Mas para mim não foi aquele brinco. Para mim não vi aquele brinco. Eu vi o gesto que ele fez. O que ele fez. Amém? Começa a mandar mensagem para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Olha, gente, diga que ama. Queridos, quantas pessoas queriam dizer que amava e não podem mais, que morreram já. Esse negócio, depois de que morre, todo mundo fazer declaração, isso não funciona, não. A gente tem que fazer em vida, a gente tem que investir na nossa família em vida, a gente tem que investir na nossa esposa em vida, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com a nossa filha. Os filhos têm que honrar os pais, porque é promessa de Deus para que os dias sejam acrescentados na terra. Meu filho estava meio assim, como vocês já sabem da história, né? Querendo escorregar. E eu nunca esqueci. Ele disse: vou jogar em Jundiá com os meninos. Meu coração se fechou. Era um jogo normal de bola. Futebol que ele gosta. Meu coração se trancou. Eu disse: vai com quem? Não, a gente vai no carro em cima. Como é que chama aqueles carros pequenos? Meu Deus, nunca, quem não tem carro sabe nem nenhum, né? Qual é o nome? Carro pequeno que só tem... Você... Estrada, pronto, esses aí, sei lá. E... para ir em cima, pronto, meu coração se fechou. Meu Deus, meu Jesus, não vai dar certo esse negócio não. E vai quanto? Não sei quantos ia, viu? Pronto, meu coração se fechou. Aí ele disse: mãe, eu vou. Eu disse: por mim, você não vai. Mãe, o que é que tem? O jogo de bola. Eu digo: não tem nada demais, meu filho, eu só sei que meu coração se fechou. Não é pela bola, mas meu coração se fechou. Por mim, você não vai. Queridos, parece mentira, mas vocês até vão rir. Não deu 5 minutos, o colega dele ligou, que era para combinar a hora, né? Ei, Felipe, a gente tá já passando aí, vice, para te pegar. Ele mentiu? Não. Sabe o que disse? Até eu fiquei com vontade de dizer: ei, cara, vou mais não. Aí o rapaz: que conversa é essa, Felipe? A gente tá contando com vocês, vou mais não. E por que você não disse? Porque manhã não deixou. Tamanho do mundo. Porque manhinha não deixou. Amém? Você pode ser o que for, seu filho pode até escorregar, mas ele vai aprender. Vai, debaixo de oração
e de muito amor por ele e de orientação, ele vai aprender. Tem guerras que só vencem com oração, queridos. Amém? Para encerrar, vamos honrar. Honre seu filho, honre sua filha. Filho, honre seu pai, honre sua mãe. Esposo, honre sua esposa. Esposa, honre seu esposo. Amém? Honrar, fazer isso com alegria. Com alegria. Dica que eu vou dar também para vocês. Lá em casa tem o pacto do serviço. Como família, nós temos o pacto do serviço. O que é isso? Lá em casa, tanto faz ser eu, como ser Cleófas, como ser Felipe, como ser Monara. Tanto faz. Eu posso estar sentada na rede ou deitada. Se Monara estiver na sala e disser, manhã, eu estou com muita sede. Por favor, manhã, vai pegar um copo de água para mim? Eu me levanto e vou. Você pode dizer, meu Deus, a pastora é muito besta. Não. Nós fizemos esse pacto entre nós, para a gente entender que nós podemos sim servir uns aos outros. Esse é meu ensinamento para os meus filhos e que nós também aprendemos, eu e Cleófas, com isso. Servir com alegria. Quanto mais ao nosso Deus que nós temos, né? Ele é tudo para nós. Quanto mais a Ele temos que estar aqui com muita alegria, com muita prazer em estar fazendo a obra, em contribuir para o seu reino. Amém? Sim, é devolução. Eles também fazem conosco. Pode estar deitado. Uma vez o Felipe disse, mãe, pelo amor de Deus, eu me deitei agora. O pacto do serviço não pode nem murmurar. Tem que ir bem caladinho. Vai, até hoje. Se eu chegar na Bahia, é do mesmo jeito. Quantas vezes eu pedi água, ele vai lá. Ou ela e vice-versa. Porque a gente criou isso na nossa casa, eu e Cleófas, com eles, para que eles aprendam isso, entendam isso. É tanto que você nem tem problema. Se vocês pedirem, eles também vão fazer, normalmente. Não vai questionar, não. Amém? Então, tem um autoconceito do outro. Por que a gente só vê os defeitos? Vamos ver as virtudes das pessoas, né? Ser amável, ser agradável. Qual o problema de você criar, né, um ambiente agradável na sua casa, com seu filho, com o esposo, com filha, com mãe, né? Construa muralhas de proteção ao redor da sua família. O Ministério de Louvor pode subir. Muralha de oração. Edifique com visão espiritual como família. Os pais têm que assumir a sua responsabilidade, né, na casa. Construir muralha de proteção. Como é que se constrói? Diga orando. Diga orando. Orando, queridos. Não tem outra muralha, não. É oração. Senão, não dá certo. Você tem que orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho. E ensinar seus filhos a fazer o mesmo também, a orar. Certo? Conclusão dessa nossa palavra. Quando decidimos viver como família, debaixo do propósito de Deus, fazendo sua vontade, não é a nossa, viu? Fazendo sua vontade, viveremos em harmonia, bênção e paz. Seremos uma família não perfeita, porque não existe, mas seremos uma família feliz. Quantos querem ter família feliz, viver bem com pai, com mãe, com irmão, com filho? Amém? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, ninguém da minha parentela vai se perder. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem primo. Em nome de Jesus, toda a nossa família será ganha para o Senhor. Quem crê pode dizer amém. Dá um aplauso ao Eterno. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força
e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.